Oi, pessoal. Vamos mais uma educação, tudo junto e misturado, tá? Primeiro eu queria agradecer muito as pessoas que assistiram, que curtiram, que comentaram, tal. Então eu gostei muito. Vários antigos alunos, velhos alunos meus falando, entrando, ô professor, tudo bom, tal. Quer dizer, é gostoso. Foi muito gostoso ver que muita gente assistiu, gostaram, curtiram e a gente sente legal, a gente sente bem por causa disso, né? Então, pessoal, continuem curtindo, comentando, compartilhando, tudo isso para aumentar o meu, como é que eles chamam lá? A minha visibilidade aí. Então, dentro disso, vamos continuar. Hoje eu estou pensando falar sobre um assunto que uma organização que lançou essa semana, um conjunto de organizações lançou uma, um movimento que chama Ação Brasileira de Combate à Desigualdade, ABCD. Tá? No final eu vou colocar o site deles, tal, vocês podem conferir. Mas é uma turma de 40 organizações legais, tá? Que são ONGs que trabalham, movimentos tal, em educação, responsabilidade social, saúde tal. Tem muita gente que se juntou e fizeram uma proposta para a sociedade. Pessoal, vamos nos juntar para brigar com esse negócio de desigualdade? Vamos colocar foco nas nossas atividades, fazer tudo isso junto, né, para conseguir diminuir, minimizar essa desigualdade social que existe. Tá? E eu achei muito legal. Né? Eu fui ver então o que é desigualdade. Né? Desigualdade, no dicionário, né, eles falam, é um fenômeno social que diferencia os indivíduos, colocando alguns em condições mais vantajosas do que outros. É isso. Tá? Como eu tenho as pessoas mais vantajosas do que outras? Eu posso ter a desigualdade econômica, pessoas que ganham mais, que ganham menos. Eu posso ter a desigualdade intelectual, pessoas que têm uma capacidade intelectual ou experiência da vida, tal. Como, por exemplo, eu estava dando aula uma vez, estava falando da Guerra do Vietnã. Então, falando da importância nos anos 60, as grandes coisas que aconteceram, que fizeram a cultura americana mudar muito. Então, a Guerra do Vietnã, os jovens não queriam ir para a guerra, tal. Estava contando tudo isso. E aí, no final, um aluno levanta a mão e fala, Zé Lito, o que é esse negócio de Guerra do Vietnã? Aí eu me toquei. Tá? Eu estava achando que todo mundo estava partindo do mesmo patamar. Eu esqueci da desigualdade. Eu não lembrei da desigualdade. Tá? Então, o que acontecia? O que aconteceu com esse aluno? Sei lá, por acaso negro, não sei como é que foi a vida dele, de onde ele partiu, quais foram as desvantagens que ele teve, baseados na desigualdade, para não estar junto com outros alunos que, sei lá, foram até os Estados Unidos, já tinham estado com americanos, conversado, entenderam como é que era a cultura, ou no colégio estudaram isso mais profundamente ou não. Quer dizer, são pessoas desiguais, porque um estava mais na frente que o outro. Não é questão de burrice, tá? É questão de oportunidades. Então, todos, de acordo com a Constituição, os direitos humanos, todos têm que ter as mesmas oportunidades. Tá? Apesar que é gozado esse negócio de desigualdade, quando você fala de desigualdade, você está pensando de onde está partindo. De onde você está partindo para alcançar os seus objetivos. Então, você está na escola, você tem várias coisas que estão definindo você, definindo sua parte de o que está acontecendo e de onde você está. Então, o que a gente quer é diminuir a desigualdade. A desigualdade e o direito de todo mundo ser igual. Igual e diferente. Então, como que eu aceito a diferença entre os iguais?
É muito. A gente tem que fazer pensar, porque qual é a minha. Se eu pegar a parte cultural, né? O ambiente cultural, qual a minha visão do negro? A minha visão do negro está muito baseada nos escravos. Tá? Nos Estados Unidos, quando libertaram os escravos, eles deram terra, deram dinheiro tal, para que eles começassem a vida, já a partir de uma desigualdade não tão desigual. Tá? No Brasil, não. Acabou, tchau, virem-se, tá? Criando uma maior desigualdade. E sempre a visão do cara branco em relação ao negro, que não faz nada, não existe nada. Então você cria toda uma cultura em volta disso, que vai transformar aquela pessoa num desigual, tá? Que não tem capacidade, não tem potência, enquanto a diferença é a desigualdade que ele está em relação às coisas que ele conseguiu na vida, ou que ele nasceu com essa desigualdade. Tá? Então, a desigualdade econômica, né, é aquela que concentra muita renda num grupo pequeno de pessoas. Esse grupo pequeno de pessoas é que normalmente decide o que vai acontecer para o outro lado. Tá? Então o que acontece? Normalmente essas pessoas, que são 1% que tem o poder e a riqueza, determinam as coisas para continuar com mais poder e mais riqueza. E o resto que se importa. Hoje eu fiquei sabendo que um grupo de deputados, políticos lá, eles faziam reuniões para decidir o que iam fazer e tal, nas leis, nas regras que vão interferir com a gente, na sauna. Por que na sauna? Porque na sauna não dá, o microfone não dá, aquelas questões eletrônicas que podem ouvir depois, não é possível. Então eu falei, imaginou como é que é? Pessoal, vamos resolver a questão aí dos índios, vamos até em casa lá tomar uma sauna e decidir isso. Tá? Será que ia ter um índio dentro da sauna para defender o aspecto dele? Alguém do MST discutindo as coisas? Não, sei lá, comendo camarão, lagosta tal, e decidindo o quê? Como fico eu nessa história. Eu não quero perder essa minha situação. E não quero saber dos outros lá embaixo também. Não quero saber, não me interessa. Tá? Então é uma visão egoísta, que o sistema importa para a gente. Então eu não entendo por que algumas pessoas ficam falando, não pode ter mais impostos para as pessoas. Mas eu não estou falando de imposto para quem ganha 3 mil, 5 mil. 3 mil, 5 mil paga o que está pagando. Quando ganha 20 mil, paga um pouquinho mais. 30 mil, paga um pouquinho mais. 100 mil, paga mais. Então você vai aumentando a porcentagem em função daquilo que se ganha. Tá? Então as pessoas dividem mais essa riqueza, fica melhor assim. Tá? E o governo tem condição de ajudar, de dar condições mínimas da desigualdade não ser tão grande. Então todos estão partindo do mesmo espaço, né? Você ter educação, você ter saúde, você ter todos os seus direitos, tá? Garantidos através dessa alíquota. Tá? Na Europa, depois da guerra, tinha país que cobrava 80% de imposto para conseguir fazer com que o país crescesse. Mas crescesse com saúde. Não pode pensar em crescer. Você cresce todo o bolo, só que na hora de você separar as coisas, você vê que os 1% ficaram mais ricos e os outros ficaram mais pobres. O dinheiro é o mesmo, né? Você tem que dividir, é complicado. Então a desigualdade passa por isso também. A questão física, tá? Que vai desde a questão de como você é, né? Que vai implicar em raça, em cor, em religião, tudo isso que vai interferir na minha relação com o outro, né? A minha desigualdade, né, vai interferir nessa desigualdade. Até a pessoa com deficiência física, o que requer tratos especiais e tal. Então você tem a diferença. Né? O que é uma pessoa cadeirante da classe média, da classe alta? É uma pessoa que participa, que sai, mas muitas vezes o cadeirante é uma pessoa que é escondido da família, é uma pessoa com deficiência. Você cria ainda mais desigualdade com uma pessoa com problema físico. Tá?
Se é uma pessoa mais simples, como é que eu faço? Tá? Como é que ele vai para a escola? Eu não tenho carro, não tenho ônibus. Tá? Por mais que tentem minimizar aí com alguma coisa, algumas prefeituras, ônibus especial e tal, mas é complicado. Você tem que aceitar, ele tem que ir, ele tem que ser aceito no lugar. Como é que ele vai trabalhar? Para trabalhar ele tem que ter uma formação. Então, tudo isso cria desigualdades também. No emocional, a mesma coisa, né? Como consequência. Eu tenho uma desigualdade, quer dizer, quando eu entro na sala de aula, dá para perceber que as pessoas estão entendendo ou não estão entendendo aquilo que você está falando. Tá? Quer dizer, e as pessoas que não estão entendendo ficam caladas, com medo, né? Com medo dessa desigualdade e de se expor a essa desigualdade. Então, em sala de aula, um educador percebe muito isso. A pessoa está olhando para você, está prestando atenção, mas a desigualdade é tamanha que ele não está entendendo todo, tá entendendo, percebe as coisas tal, do jeito que está, mas não entende o todo porque falta essa visão social do ambiente, da sociedade, da história, tudo isso. Então ele já sai bem mais para trás do que os outros. Cultural, então, é relacionado a valores, né? Você cria valor, qual é o valor que você dá para o negro, para o índio, para o LGBT+, qual é o valor que você dá? Então a sociedade cada vez mais está aceitando as pessoas culturalmente. Propaganda é uma das questões, que você faz propaganda onde o negro tem uma casa bonita, tem um cachorro, por que não? Tá? Pai, mãe, filho. Isso muda, vai interferindo na cultura geral do país, da cultura do país, da cultura da sociedade. Né? Então, e assim vai. E aí, como é que a gente pode fazer? Né? Estava até lendo aqui a carta que eles propõem, né? Que é uma coisa também que outras pessoas falam, vai ficar cuidando de pobre, isso não tem nada a ver, tal, não sei o quê. Isso está na Constituição. A Constituição fala pra gente, tá? Cadê? Aqui. A Constituição determina que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil seja erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É lei, está escrito na Constituição. Então, o governo tem que garantir isso, garantir aquela igualdade para todos, tá? Evitar a desigualdade, todos na sua individualidade, todos na sua cultura e tudo mais. Tá? Então, é muito louco isso tudo. Né? Então, por exemplo, ele fala, acreditamos que a situação de desigualdade crônica, né, que acontece com a gente, tá? Nós somos um dos países mais desiguais do mundo, né? É o engajamento de todos. Engajamento de todos numa postura de focar a desigualdade. Por que ela acontece? Quer dizer, brigar pelas leis. Por exemplo, essa questão nós vamos votar agora. Tá? Em quem que eu vou votar? Para vereador. E numa outra live eu falei o poder que o legislativo tem sobre o executivo. Tá? Se eu votar numa pessoa que não está nem aí, ou que pensa igual ao outro, tá? Que não vai defender os meus interesses como classe, como população, tá? E vai lá defender os próprios interesses, aí a coisa não rola. A coisa não rola. O executivo faz o que quer, manda bala, passa por aí, vai na reunião na sauna, no iate do outro lá e fica resolvendo as coisas. Quem é o meu representante que vai me representar lá para tentar diminuir essa desigualdade através das leis, através das propostas econômicas e tudo mais? Então, é por aí. Como que nós podemos juntar isso? Pensando em educação integral, então, pensando as facetas, né, da pessoa, do educando, né, como é que é? Então, a parte intelectual é aquela que eu falei, né? Essa é a primeira e a escola tradicional cuida mais desse negócio. O resto não interessa muito, mas ele cuida da parte intelectual. Então, como é que eu cuido da parte intelectual? Sabendo que existe uma desigualdade.
tem gente que está mais adiantado, mais atrasado, não estão todos no mesmo ponto. Como que eu posso brigar por isso, para que isso aconteça? Para que chegue aonde a gente encontre um mundo mais justo, né? Isso é muito justo. Por que que eu saio na frente do outro, né, e falo, você é burro, você não consegue nada. Espera lá, eu estou muitos passos na frente de outra pessoa, tá? Ou tem, o pior é que tem gente que venera pessoas que estão na frente, entende? Como que fala, vai pagar imposto, vai aumentar imposto? Não é para você que ganha 5 mil, 10 mil, é para quem ganha 100 mil, 200 mil, cada um paga um pouco mais, tá? Daquilo que ganha, né? A questão física, aquilo que a gente estava falando, entende? Como que a questão física interfere até chegar no bullying da vida, tá? Seja parte de uma outra situação, seja parte de degraus muito mais acima do que outros que estão lá embaixo ainda. O emocional, mesma coisa, tá? Como que está a casa dessa pessoa? Como que está as relações, pai, mãe, tio, avô, avó, tá? Como que é feito isso? Como que é vista essas coisas dentro da questão emocional, psicológica da pessoa? Como uma pessoa se sente sabendo, percebendo que está no primeiro degrau e ela vai concorrer para um emprego e ela vê pessoas lá no quinto, sexto, sétimo andar? Como é que emocionalmente essa pessoa sente? Tá? Fez a faculdade, escola, mas como é que ela vai fazer? É complicado e atrapalha a questão emocional. Social, mesma coisa. Como que ele é na sociedade? Ele é um cidadão ativo, tá? Que pertence à sociedade, trabalha na sociedade para o bem comum, essa visão de bem comum, tá? É o aspecto social. Quer dizer, eu não quero pensar a minha vantagem, a minha sauna, o meu iate. Eu estou pensando no bem de todos. Como eu posso ser feliz se do meu lado tem alguém morrendo de fome, não tendo lugar para morar, e etc. Quer dizer, esse é o bem comum, a igualdade, tá? Que está na Constituição, para que os governantes cuidem disso, melhorem isso, tá? Então, social, mesma coisa. Como que eu vou perceber, como que eu percebo a minha sociedade, a minha interação? Isso eu posso trabalhar essas questões para tentar deixar todos no mesmo patamar, tá? Buscar diminuir essa desigualdade, apesar de toda a desigualdade econômica e tal, ele tem direito a partir do mesmo patamar, tá? Cultural, mesma coisa. A escola, para trabalhar com a parte cultural, é impressionante. Aquilo que eu estava falando noutra vídeo desse, eu estava falando da diferença, quer dizer, a parte cultural é aquela hora que eu converso com outras pessoas, discuto, tento perceber quem ela é, por que ela pensa, o que ela está pensando e por aí vai, tá? Então, a escola tem essa possibilidade de tentar diminuir essa desigualdade para que as pessoas saiam do mesmo lugar, tenham as mesmas condições, tá? Tenham o mesmo processo de ganhar a vida, de crescer, de ter família, de ser feliz, do que as outras pessoas. Então, a educação, pensando na educação integral, quer dizer, ela pode abordar todos esses aspectos, né? Você abre, vê em cada aspecto como que eu posso traduzir, e não adianta, se eu fizer num lugar, vai interferir nos outros, porque você tem que juntar tudo e misturar, que isso faz parte de todo. É isso aí, pessoal. Eu vou passar na descrição do vídeo o, o, o site lá da ABCD, para vocês verem, compartilharem, participarem e tudo mais. Certo? Então, não esqueçam de colocar o like, compartilhar, tal, para a gente aumentar a nossa visualização. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.